Você sabia que praticamente 99% do DNA humano é compartilhado com os chimpanzés e que 98% do nosso DNA é compartilhado com os porcos? Ou seja, com toda esta semelhança genética, o que torna os seres humanos tão diferentes de macacos e porcos? Por exemplo, o ser humano é capaz de fazer uma sonda pousar em um cometa que está voando no espaço, algo completamente impensável para um chimpanzé. Então, o que faz essa diferença? Caros e caras, bem-vindos ao Engajamento. O meu nome é Fábio Natrielli e eu sou o criador deste canal que foi feito para engajar mentes abertas com boas ideias. Aqui você não corre o menor risco de sofrer traumatismo craniano por mergulhar de cabeça em ideias rasas. A gente vai fundo no argumento para criar e compartilhar conteúdo para quem valoriza ideias. Então, o resto você já sabe, segue a gente, ative o sininho, as notificações, compartilhe o vídeo com seus amigos e bora lá para o vídeo de hoje que o tema é muito interessante. É verdade o que eu disse no começo deste vídeo. A gente realmente compartilha praticamente toda a estrutura do nosso DNA com chimpanzés e porcos e outros animais, praticamente todos os outros seres vivos do planeta. Mas o que isso tem a ver com filosofia? A gente já chega lá. Porque olha só, o que será que nos diferencia dos demais animais na face da Terra? Se você tivesse de falar uma propriedade, o que você falaria? Pensa aí. A resposta mais comum que as pessoas dão para esta pergunta é o uso da razão, ou seja, raciocinar. Mas, se a gente analisar direito, o simples hábito de pensar por si só, ele não é exclusivo da espécie humana, né? Polvos são super inteligentes, por exemplo. O que realmente diferencia o homem dos outros animais é o fato da gente pensar sobre os nossos pensamentos. E o nome técnico disso é metacognição. Sem esta autoconsciência, a educação, a literatura e outros empreendimentos humanos não seriam possíveis. Por conta dessa nossa incrível habilidade de pensar sobre o que pensamos, a distância entre o homem e o macaco ela é incomensuravelmente maior do que entre o macaco e a ameba. E qual que é a atividade humana que melhor expressa essa nossa capacidade de pensar sobre o que a gente pensa? A mãe de todas as ciências, que é a filosofia. Por isso que a filosofia ela é tão apaixonante e tão importante. Quando eu falo isso, geralmente acontece uma coisa muito curiosa. É muito comum eu ouvir as pessoas dizendo que a filosofia até já foi importante lá no passado, mas que hoje em dia ela não tem mais assim tanta relevância, né? Outros dizem que a filosofia é muito teórica, ela não tem valor prático. Outros que é um bando de gente maluca emitindo opiniões sobre vários assuntos. Ou então, também dizem que a filosofia não gera valor para a sociedade porque ela não cria nada. Ela não gera riqueza como a economia e nem constrói nada como a engenharia, ou ainda que não é útil como a medicina e por aí vai. Quando você ouvir uma opinião assim, saiba que você está diante daquele tipo de ignorância que o filósofo Sócrates mais reprovava, aquela em que a pessoa pretende saber o que não sabe. Porque quando alguém fala este tipo de coisa, emite um belo atestado de ignorância sobre o que é filosofia e para que serve a filosofia. Então vamos lá, o que é filosofia? Para que serve essa tal filosofia? Vamos começar pela primeira pergunta? O que é filosofia? A filosofia é a busca pela sabedoria em todas as coisas. O filósofo, ele busca adquirir o conhecimento da verdade. O filósofo, ele é amigo da sabedoria. Ele tem uma vontade dentro de si que direciona a sua vida, que é descobrir a verdade acima de todas as coisas. Não à toa, isso tem bem a ver com a etimologia da palavra filosofia. Filosofia significa literalmente amor pela sabedoria, ser amigo da sabedoria. Quem ama a sabedoria, um filósofo nato, não troca a filosofia por nada e não deixa de filosofar independente da situação. Quer ver?
Tem 3 exemplos que me vêm à cabeça para exemplificar essa relação de amor entre o homem e a sabedoria. O primeiro exemplo vem de uma das obras filosóficas mais bonitas que eu já li, que se chama A Consolação da Filosofia. Este livro ele foi escrito por um filósofo que viveu por volta de 500 depois de Cristo, chamado Boécio. O Boécio talvez seja uma versão medieval do Jó, digamos assim. A sua história é uma daquelas que facilmente virariam tema de filme. Ele escreveu esse livro enquanto ele estava na prisão, usando placas de argila para gravar suas ideias, e fazia isso entre sessões de tortura, enquanto aguardava a sua execução. E isso aconteceu depois de ele ter perdido tudo na vida. Antes de ser preso, ele era um político admirado, rico, influente em Roma. Tanto que foi senador de Roma, depois ele foi cônsul e depois chefe de governo. Aí ele foi acusado de traição e condenado. E foi na prisão que ele escreve esta obra-prima da filosofia. Da onde ele tirou forças, eu nem sei, mas isso é um belo exemplo de amor pela sabedoria. Outro grande filósofo, considerado por muitos o grande filósofo contemporâneo do século XX, o Ludwig Wittgenstein, ele não deixou de escrever sobre filosofia, mesmo estando no fronte da Primeira Guerra Mundial, em 1916, onde ele lutou pelo exército austro-húngaro. E não dá para falar de amor à filosofia sem citar Sócrates, né? Lá na Grécia Antiga, a elite ateniense lhe ofereceu 2 opções: deixar de filosofar e viver, ou insistir em filosofar e morrer. E ele, claro, escolheu morrer sem titubear. E aí, a gente tem esses 3 exemplos que sintetizam bem para mim o que é filosofia, o que é amor, a sabedoria. Agora, repara uma coisa, quando você ama algo, você não ama este algo por causa para ter alguma coisa de volta. Você não ama algo ou alguém para ganhar algo com isso. Você até pode fingir amar alguém para ganhar alguma coisa em troca, mas amar de verdade, você ama pelo simples fato de amar. Por exemplo, você não ama o seu filho para receber alguma coisa de volta. Você o ama simplesmente por ele ser quem ele é, pelo simples fato dele existir. Isso é amor. Então, se a filosofia é amor pela sabedoria, significa que você ama a sabedoria simplesmente por se relacionar com ela, por admirá-la. Você não ama a sabedoria para ter alguma coisa de volta, algum benefício, além dela mesma. Se você pretende amar a sabedoria visando ganhar algo em troca por isso, você não é um filósofo, você é um sofista, né? Agora, posto isso, eu posso responder aquela segunda pergunta do começo do vídeo. Para que serve essa tal filosofia? Talvez essa seja a pergunta que um estudante de filosofia ou filósofo mais ouça. Para que serve a filosofia? Para que você vai fazer filosofia? De tanto esta pergunta se repetir, os estudantes de filosofia bolaram uma resposta irônica para essa questão. A filosofia é uma ciência com a qual e sem a qual o mundo permanece tal e qual. E de certo modo, as pessoas que falam que a filosofia é inútil, elas não estão completamente erradas. De uma certa perspectiva, elas até têm razão, mas não pelos motivos que imaginam. Porque quando alguém diz isso, que a filosofia não serve para nada, fala conforme se espera que uma pessoa adestrada por uma visão de mundo moldada pelo pragmatismo da sociedade capitalista fale. Ou seja, uma coisa só tem valor quando leva a um determinado fim, mas não qualquer fim, um que tenha utilidade de acordo com uma concepção materialista de mundo, que resulte em negócios, lucro, status social ou poder político. Para que não haja nenhum mal-entendido, hein? Foi o capitalismo que abriu as portas para a terra da abundância e foi, para mim, o principal fator para a melhora de vida de milhões de pessoas ao redor do mundo. Mas olhar somente a prosperidade econômica não é mais suficiente para garantir a qualidade de vida e para o que a gente espera do futuro. Quero deixar claro, hein, que é inegável que o capitalismo foi instrumentalmente valioso para a sociedade moderna. Isso não é nenhuma questão de opinião minha. As evidências e os dados estão aí. Por exemplo, quase todos os principais indicadores socioeconômicos do mundo melhoraram muito nos últimos 200 anos. E muitos têm a ver com capitalismo, com economia de mercado, pesquisa e desenvolvimento e, claro,
retorno do investimento a quem investe em pesquisa e inovação. Um dia dá para fazer um vídeo só sobre isso. O economista Max Roser, da Universidade de Oxford, ele tem um site no qual ele publica dados históricos do mundo, como os números de mortes violentas, guerras, pobreza extrema, educação, alfabetização, democracia, vacinas, mortalidade infantil e por aí vai. Todos esses indicadores têm melhorado muito nos últimos anos, ao longo desses 200 anos de uma sociedade capitalista que o mundo vive. Mas você pode esperar do capitalismo mais do que ele pode oferecer, já que se trata de um sistema econômico que é instrumentalmente valoroso, mas intrinsecamente deficiente. Ele é incapaz de suprir outras necessidades humanas, porque não é sua função, ele é um sistema econômico somente. Então, quando alguém fala que a filosofia não tem utilidade, considere que este é o típico argumento de quem possui uma visão de mundo puramente instrumental do mundo, de um modo de viver dedicado ao poder, ao lucro e ao negócio da sobrevivência material, né? Só isso tem valor para tais pessoas. Dentro desta razão, elas estão corretas. A filosofia não serve para nada disso. Logo, a filosofia realmente não lhes tem qualquer valor. E tá ok. Neste sentido, se o mundo se restringe a isso mesmo, muitos filósofos afirmam que está certo. A filosofia não serve para nada disso aí mesmo. Assim, todas as pessoas que têm uma visão de mundo materialista, pragmática e puramente econômica estão certas. A filosofia não vai ter qualquer utilidade para elas. Ela não serve para estes propósitos, ela não se submete a tais interesses. A filosofia, ela deve ser completamente autônoma e crítica, emancipada das amarras de qualquer norma que determine o que deve ou não ser feito, o que pode ou não ser dito. Entende? Mas no fundo, isso é uma resposta até irônica, porque é claro que a filosofia tem utilidade quando se olha a coisa de uma perspectiva maior. A filosofia é a atividade, talvez a única, que seja capaz de preencher a alma humana. Antes dos tempos modernos, a filosofia estava inserida na sociedade em termos mais práticos, ela era vivenciada, fosse através da política e da ética social, da religião ou da cultura. Com o surgimento do mundo moderno, nasceram também novas formas de se viver e se relacionar. Muita coisa mudou. Como a esfera política moderna tem muito mais a ver com gestão e manipulação do que uma preocupação genuína de pessoas comuns em moldar a vida em sociedade, como a ética foi sendo relativizada para o âmbito individual, como a busca por sentido na religião, ela foi perdendo um espaço no dia a dia para uma coisa mais pragmática. A gente até tem um termo aqui no Brasil para isso, que é o famoso católico não praticante, né? E como a própria cultura se tornou apenas uma forma inofensiva de distração e entretenimento das massas, por tudo isso, hoje, mais do que nunca, é na filosofia que o ser humano pode encontrar as ferramentas para buscar por si só as respostas para as questões que sempre lhe inquietaram, hoje, ontem e sempre. Mas não é só isso. Eu ouso dizer que a filosofia não é só importante, como foi e ainda é um motor que impulsiona a evolução do conhecimento humano, inclusive o instrumental, técnico, científico, né? Todas as ciências nasceram da filosofia. Todas as ciências usam as ferramentas da filosofia. Ao mesmo tempo, esta mesma filosofia que está em melhor posição para questionar a validade das próprias teorias científicas. Por exemplo, como falar de tratamento de melhorias genéticas, inteligência artificial, responsabilidade corporativa, leis e políticas públicas sem falar de ética? Não dá, né? Está no fundamento de tudo isso. Na verdade, lá no começo não havia qualquer distinção entre o ato de estudar e fazer filosofia. Estudar era fazer filosofia. Os primeiros filósofos faziam questões sobre todas as coisas. As questões que hoje são subdivididas em biologia, química, física, matemática, geometria, medicina, ética, economia, política e tudo mais, eram questões intrinsecamente filosóficas.
Além disso, é a filosofia que oferece as bases conceituais e subsídios teóricos para a própria política. Ao mesmo tempo, é ela também que questiona as ações políticas. A filosofia estrutura a ética social, ela estabelece as bases conceituais de como o ser humano deve agir numa comunidade. E a gente vai ver isso já já, como isso se dá em termos práticos. E podemos colocar coisa assim, talvez. A filosofia é importante porque é a maior ferramenta que temos à disposição para derrotar a ignorância. Aliás, tem uma frase que eu gosto muito que diz exatamente isso, que a função da filosofia é fazer da tolice algo de vergonhoso. Esta é uma frase do filósofo francês, o Gilles Deleuze, que diz exatamente isso que eu vou dizer agora, abre aspas. A filosofia serve para prejudicar a tolice, fazer da tolice algo de vergonhoso, que a filosofia não tem outra serventia a não ser a seguinte: denunciar a baixeza do pensamento sobre todas as suas formas. Então, quando alguém disser que a filosofia não tem função ou utilidade, isso diz mais sobre a visão curta que a própria pessoa tem sobre o tema do que sobre a suposta irrelevância da filosofia. Porque é óbvio que a filosofia tem a sua utilidade e importância para a humanidade até os dias de hoje. O que nos leva a mais uma importante atribuição da filosofia, que é ajudar as pessoas a pensar, e mais do que isso, a pensar melhor, com critério. Quer ver uma coisa? Vamos fazer um exercício bem simples. É bem simples, é rápido, eu quero que você pense comigo, tá bom? Imagine que nós temos aqui uma bola de beisebol e um taco de beisebol. Você sabe que o taco custa R$1 a mais que a bola. Você também sabe que juntos, ao total, eles custam R$1,10. Quanto custa a bola? Se você respondeu 10 centavos, você está muito bem acompanhado. Essa é a resposta que mais de 50% dos estudantes de algumas das mais prestigiadas instituições de ensino do mundo dão para este problema. Estudantes de Harvard, MIT, Princeton e afins. É assim que a maioria das pessoas raciocina sobre as coisas, de forma rápida e intuitiva. Acontece que a resposta que a maioria das pessoas dá para este problema está errada. A bola não custa 10 centavos, como a maioria das pessoas responde. Não é esse o cálculo certo. Você quer ver por quê? Se a bola custa 10 centavos, que é a resposta que a maioria das pessoas dá, eu não sei o que você deu, mas imagino que tenha sido essa, e se o taco custa R$1 a mais do que a bola, então significa dizer que o taco custa R$1,10, tá correto? Isso significa que juntos o taco e a bola custam R$1,20 e não R$1,10. Mas a gente sabia que o taco e a bola custavam R$1,10, então a gente já vê que logo de partida a resposta está errada. Nós podemos tirar duas lições deste exemplo. A primeira coisa é a seguinte: a primeira resposta que damos quando respondemos rapidamente quase sempre está errada. E a segunda coisa é que é fácil pensar melhor se você organizar bem as suas ideias. Neste caso particular, tudo o que precisaria ser feito seria considerar os dados de trás para frente. Se a bola e o taco juntos custam R$1,10 e o taco custa R$1 a mais que a bola, a resposta correta é que a bola custa 5 centavos e o taco R$1,05, de modo que a soma de ambos resulte no valor dado inicialmente na questão, que é R$1,10. Agora que você sabe a resposta, parece mais fácil, né? E de certa forma é fácil. As pessoas não erram a resposta porque é uma questão difícil ou porque não sabem fazer este cálculo. Elas erram porque dão uma resposta impulsiva e não checam o resultado. Como dissemos há pouco, a ciência sugere que as respostas impulsivas geralmente estão erradas. E esta é justamente uma das funções que a filosofia pode ter, que é o quê? Ajudar a pensar. Mas melhor do que isso, ajudar a pensar melhor. Este experimento da bola e do taco de beisebol que a gente fez agora, ele é um estudo feito pelo professor de marketing de Yale, um cara chamado Shane Frederick.
O estudo foi inspirado sobre as ideias do psicólogo americano Daniel Kahneman, que é um eminente acadêmico, que inclusive já recebeu o Prêmio Nobel de Economia em 2002, se eu não me engano. O que o Kahneman nos sugere é que existem dois tipos principais de pensamentos. O primeiro tipo, ele é rápido e intuitivo. Provavelmente, a gente só está aqui porque os nossos antepassados usavam muito este tipo de pensamento. Por exemplo, quando eles saíam para caçar e se deparavam com um predador. Graças a esse tipo de pensamento rápido, eles foram capazes de se adaptar e sobreviver aos ambientes hostis, e hoje a gente está aqui. Esse tipo de pensamento ainda é útil nos dias atuais, né? Não é que é só do passado. Por exemplo, quando você precisa desviar de um carro que fez uma barbeiragem na estrada e você precisa tomar uma decisão muito rápida. Você intuitivamente usa esse tipo de pensamento. O problema é quando confiamos nesse tipo de pensamento para questões mais complexas, como vimos no caso do experimento da bola de beisebol. De modo geral, quando nós saltamos direto da pergunta para a conclusão, é isso que acontece. Nós erramos as respostas. Já a segunda forma de pensar, ela é mais lenta, crítica e sistemática. Através dela, você considera a sua resposta com mais rigor. Você checa se as ideias têm realmente sentido antes de falar, antes de sair afirmando coisas. A lógica, uma disciplina da filosofia, tem estrutura formal para isso. Ela nos ajuda a organizar melhor os argumentos e pensar bem sobre os mais variados assuntos. Então, o que a gente quer aqui neste canal é mostrar toda esta beleza da filosofia e de todos estes conhecimentos. Eles vão na contramão de um fenômeno social que o Isaac Asimov descreveu assim: o culto à ignorância, uma onda de anti-intelectualismo alimentada por uma falsa noção de que a democracia significa que a minha ignorância é tão boa quanto o seu conhecimento. Mas então, como podemos definir o que é ignorância e o que é conhecimento? Aliás, como podemos ter conhecimento sobre as coisas? E mais, como podemos saber se o nosso conhecimento é verdadeiro? Será que ele corresponde à verdade ou é uma crença falsa? E aí a gente tem que perguntar, o que é verdade? De forma bem resumida, para a filosofia, o conceito de verdade diz respeito às coisas como elas são. A verdade é uma relação entre uma proposição e os fatos. A verdade é aquilo que melhor corresponde à realidade. Isso nos leva a mais uma pergunta. O que é realidade? Como podemos ter conhecimento da realidade? Eis uma outra questão central da filosofia. Essa questão está lá no filme Matrix, quando o Neo diz que aquela coisa de Matrix não pode ser real, lembra? Aí o Morpheus pergunta para ele, mas o que é real? Como você define o real? Se você está falando sobre o que você pode sentir, o que você pode cheirar, o que você pode saborear e ver, o real são simplesmente sinais elétricos interpretados pelo seu cérebro. Então, como podemos saber o que é verdade, se a verdade é aquilo que corresponde à realidade, mas a própria noção de realidade parece ser uma interpretação dos nossos sentidos, ao menos o que a gente consegue verificar. Será que a verdade ela é absoluta ou relativa? Em filosofia, existe a ideia de relativismo individual. Funciona mais ou menos assim. Imagine que temos duas pessoas prestando vestibular, o João e a Maria. Para o João, não há problema algum colar na prova, porque ele pensa que é moralmente aceitável colar quando alguém precisa tirar uma nota para conseguir seus objetivos. Para ele está tudo ok. Já a Maria, ela considera inaceitável que qualquer pessoa cole na prova, independente do motivo. Para alguém que defende o relativismo individual, a diferença não é que João pensa que é certo colar e Maria pensa que não é certo. Não. Para quem acredita que toda verdade é sempre relativa ao indivíduo, o fato de alguém colar na prova é errado para Maria, mas não é errado para João. Ou seja, não tem um certo ou um errado. Neste caso, quem determina o que é verdade, quais são as obrigações morais das pessoas, é somente a própria pessoa e não a cultura de uma determinada sociedade ou suas leis morais. É bem subjetivo isso. Quer ver mais algumas implicações práticas de conceitos filosóficos no dia a dia?
No Oriente Médio, existem grupos terroristas de radicais islâmicos que jogam homossexuais do alto de prédios porque eles interpretam que é isso que a religião deles diz que deve ser feito. Se você acredita que verdades morais são relativas, você acredita que toda ética é cultural. Portanto, ela deve ser sempre respeitada. Afinal, se toda verdade moral é relativa, a gente não pode julgar uma outra sociedade com base em nossos próprios valores, porque ao fazer isso, estamos assumindo uma posição etnocêntrica, ou seja, fundada nos valores da nossa cultura, que também é relativa. Assim, de acordo com esta perspectiva, não há uma razão objetiva possível para condenar que homossexuais sejam arremessados do alto de prédios. Não existem verdades morais absolutas. É tudo construção social. Isso é o que se chama de relativismo cultural, que é um pouco diferente do individual, do exemplo do João e da Maria. Agora pensa comigo, será realmente que o fato dos terroristas não aceitarem moralmente a homossexualidade torna moralmente certo que eles joguem essas pessoas do alto de prédios? Claro que não, né? Então, veja bem, quando você concorda que isso é errado, você admite que existem valores morais universais, que isso é errado e ponto final. Ora, baseado em que você admite isso? Em uma noção de verdade que não seja relativa, ou seja, verdade absoluta. A pergunta então é, será que existe uma verdade absoluta? Será que existem valores morais objetivos em oposição à filosofia relativista? Esta é uma questão filosófica que tem implicações práticas na vida das pessoas. Muitas questões políticas, como, por exemplo, pena de morte, aborto, liberação de drogas, obrigatoriedade de vacinas, se é lícito ou não banir os véus da religião muçulmana nas escolas, como ocorreu na França em meados dos anos 2000, são todas questões filosóficas sobre ética e têm implicações práticas no nosso dia a dia. Se não há uma verdade que sirva como norte moral para a sociedade, que norteia a própria ideia de justiça, se de fato todas as verdades morais são relativas, neste caso, algumas culturas podem considerar errado jogar pessoas do alto de prédios por sua orientação sexual e outras podem considerar que são práticas legítimas. Quer ver mais um exemplo sobre isso? Existem tribos na África em que meninas têm as suas genitálias mutiladas sem anestesia aos 9 anos de idade porque aquele grupo acredita que isso deve ser feito. Eles sempre fizeram assim, a cultura deles, está escrito, enfim. O fato de que a tribo considera moralmente aceitável mutilar meninas com base na sua cultura não torna isso moralmente certo. Não importa quantas pessoas acreditem nisso. Percebe? Questões assim, que envolvem discussões sobre verdades morais que são absolutas e verdades morais relativas, elas são difíceis de lidar, porque elas estão intrinsecamente associadas com o conceito de tolerância. E tolerância, por sua vez, na cabeça de muitas pessoas, é um princípio que é objetivamente bom, é sempre positivo, por si só. O pensamento é mais ou menos assim. Nós não podemos julgar os outros por sua cultura porque estamos julgando de acordo com os nossos valores morais, que também são subjetivos, porque não tem valores morais objetivos, certo? Mas em casos mais extremos, por exemplo, imagine que existe uma sociedade na qual a escravidão de seres humanos ainda seja permitida, porque isso faz parte da cultura deles. A gente deve ser tolerante com isso? É moralmente certo respeitar essa cultura e deixar as coisas acontecerem como elas se seguem? Então, veja que a filosofia ela é útil para todas essas grandes questões. Ela é útil para a vida em sociedade, ela é útil para a ciência, ela é útil para quem deseja refletir sobre a vida, ela é útil para a humanidade. A filosofia ela estabelece as bases, os conceitos e os limites do próprio saber humano. A filosofia nos ajuda a pensar melhor, com clareza. E quando falamos sobre pensar melhor, estamos falando sobre a incrível capacidade humana de identificar padrões e do uso da lógica.
Sim, porque nós, seres humanos, a gente procura padrões em todas as coisas. É assim que a gente faz, em parte, é assim que a gente faz sentido das coisas. Quer ver um exemplo? Imagine que você acabou de colocar o lixo para fora de casa e logo em seguida percebe que não está encontrando a chave do carro que estava na sua mão há poucos minutos. O que você faz? Se você for como a maioria das pessoas, você logo considera a possibilidade de que você tenha jogado a sua chave fora junto com o lixo. Por quê? Por que você faz isso? Porque você faz uma associação entre dois eventos que estão acontecendo juntos. Jogar o lixo fora e não achar a chave. Logo, concluo que devo ter jogado a chave fora sem querer. Eu não percebi, por desatenção. Existe uma grande chance desta associação só existir na cabeça. Em muitos casos, a chave só está em outro lugar mesmo, mas a gente faz essa associação. A ciência nos diz que a gente faz isso o tempo todo e que normalmente a gente erra bastante quando a gente faz isso. É um viés. Este exemplo da chave que eu dei, ele é um exemplo de falácia lógica, uma falácia conhecida como correlação coincidente. Basicamente, ela consiste na ideia de que dois eventos que ocorrem em sequência cronológica estão necessariamente interligados através de uma relação de causa e efeito. A filosofia, ela ajuda a gente a questionar esses nossos vieses, trazer a ciência, essas armadilhas que caímos a todo momento. E ela ajuda a gente a analisar melhor o contexto em que as coisas acontecem. Você passa a ver a própria realidade de uma outra perspectiva. Você começa a identificar certos padrões e entender melhor como a coisa funciona. Quer ver? Vamos ver mais uma coisa interessante? De novo, um exercício. Responde rápido para mim. Quantos pares de cada animal Moisés levou para sua arca? Eu nem sei qual foi a sua resposta. O que eu sei é que Moisés não levou animal nenhum para a arca, porque a arca não era de Moisés, ela era de Noé. Talvez você tenha percebido a pegadinha, mas, de modo geral, a maioria das pessoas não capta este detalhe. E não é que elas não conhecem a história da Arca de Noé, elas são influenciadas pelo contexto. Quer ver como o contexto influencia a nossa percepção neste caso específico? O primeiro ponto é que o nome de Moisés não é a informação mais relevante na pergunta, e sim a arca e os animais, que são imagens muito mais fortes em nosso imaginário, e isso é o que rouba a nossa atenção quando eu faço a pergunta. Também tem o fato de que Noé e Moisés são nomes bem parecidos, né? E além disso, eles são dois nomes que pertencem ao mesmo contexto, a Bíblia e mais especificamente ao Velho Testamento. Então, o nosso cérebro, que é econômico, ele considera o contexto geral da questão e ignora detalhes desse tipo porque ele está numa outra missão, que é saber o número de pares de animais ali que você tem que responder. No dia a dia, nós somos muito influenciados por esse tipo de coisa, por vieses, por padrões e por contextos. Os profissionais de marketing exploram muito isso. Por exemplo, por que no varejo é normal usar uma comunicação que diz assim: compre 4 chocolates por R$2 ao invés de simplesmente escrever compre cada chocolate por 50 centavos? Teoricamente, é a mesma coisa. Teoricamente, praticamente, a coisa muda de figura. Na prática, apenas a sugestão contida na comunicação de comprar 4 ao invés de 1, o simples fato disso estar escrito já faz com que as pessoas comprem 4 e não somente 1. Este é um estudo real, ele foi feito em 86 lojas de doces em bombonerias nos Estados Unidos. Os dados mostraram que o anúncio com venda sugerida de 4 unidades a $2, esse anúncio ele vendeu 32% a mais do que os que tinham anúncio de 50 centavos a unidade. Viés, padrões e contextos. Muitas de nossas decisões não são racionais como imaginamos e nós somos muito mais influenciáveis do que imaginamos. Então, hoje eu dei só uma leve introdução à filosofia.
Eu mais joguei questões e problemas do que ajudei a resolver ou do que dar respostas, que também é um papel da filosofia. Ela não dá respostas, né? Ela faz perguntas. Com o tempo, vamos entrar mais a fundo em várias dessas questões. O meu objetivo hoje era só desmistificar essa ideia de que a filosofia é um bando de gente discutindo o sexo dos anjos. Ela é útil para várias coisas, sobretudo para pensar melhor. Aliás, já que estamos falando de filosofia, nada melhor que acabar falando sobre um dos maiores mestres da filosofia. Possivelmente o maior de todos quando o assunto é demonstrar as inconsistências e as incoerências entre o que as pessoas dizem saber e o que de fato elas sabem. Esse mestre, ele andava pelas ruas de Atenas e sempre que alguém estava cheio de certeza sobre um assunto, de pergunta em pergunta, ao longo do diálogo com a pessoa, ele a fazia reconhecer a sua ignorância. Ele mostrava que ela não sabia o tanto que imaginava. Este filósofo era Sócrates. E ele está em concordância com Epíteto, que escreveu que é impossível para um homem aprender aquilo que ele pensa que sabe. Se você gostou desse conteúdo, curte o vídeo, compartilha com outras pessoas, para assim cada vez mais a gente usar bem a tecnologia, dar utilidade às redes sociais, compartilhar conhecimento e usar bem este canal para engajar mentes com boas ideias, honrando a sua atenção e respeitando o seu tempo. Por hoje é só e até a próxima, pessoal. Obrigado.